Se você realmente soubesse quem você é, você não estaria vivendo essa vida. Seja sincero. Você acredita que se conhece? Acha que sabe quem é porque reconhece seus pensamentos, suas emoções, sua história. Mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém percebe. Reconhecer não é conhecer. Você não vive a partir de quem você é. Você vive a partir do que aprendeu a repetir. E aqui está o detalhe que muda tudo. E que ninguém te contou. Aquilo que você chama de eu, não foi descoberto. Foi construído. E tudo que foi construído pode estar errado. Antes de continuar, responda internamente. Quem é você, quando ninguém está olhando? Não quem você aparenta. Não quem você performa. Não quem você defende. Quem você é, quando o barulho cessa. E se nesse exato momento um leve incômodo apareceu no seu peito, não tente afastar. Esse incômodo é a primeira pista. Você não está confuso sobre quem é. Você está identificado demais com o que não é. Desde cedo, algo foi feito com você. Não contra você, em você. Te deram um nome, um papel, um jeito aceitável de existir. E você aprendeu rápido. Ser aceito dói menos do que ser verdadeiro. Então você se adaptou e chamou essa adaptação de personalidade. Agora, deixa eu falar diretamente com você. Você já percebeu que age diferente dependendo de quem está perto? Que muda o tom da voz, as opiniões, até os silêncios. Isso não é educação, é fragmentação. E ninguém te contou que viver fragmentado cansa a alma. Aqui entra Sócrates, não como um personagem histórico, mas como uma ameaça viva. Sócrates não ensinava porque sabia, ele perguntava porque via. E o que ele via era assustador. Pessoas defendendo ideias que nunca examinaram, pessoas vivendo vidas que nunca escolheram. Por isso ele repetia quase como um feitiço: conhece-te a ti mesmo, não como conselho, mas como sentença, porque quem começa esse caminho perde o direito de viver no automático. Agora segura essa verdade, porque ela é pessoal. Você não pensa tanto quanto imagina. Você repete. Repete frases internas que não criou. Repete medos que herdou. Repete desejos que foram vendidos como sonhos. E quanto mais você repete, mais acredita que aquilo é você. Esse é o truque. Existe algo em você que observa tudo isso em silêncio. Observa seus pensamentos surgirem. Observa suas emoções tomarem conta. Observa você reagindo de novo e de novo. E essa parte observa sem comentar, sem julgar. Ela sempre esteve aí, mas ninguém te ensinou a olhar para ela. Agora entra Aristóteles não como teoria, mas como diagnóstico. Ele dizia: o ser humano não nasce pronto, ele se torna. Mas aqui está a parte que não te contaram. Você está se tornando algo, mesmo quando acha que está parado. Cada hábito mental é um voto, cada reação automática é um treino, e um dia, você acorda sendo alguém que nunca decidiu ser. Isso não é destino, é descuido. Agora, presta atenção nesse ponto, ele muda tudo. Você não sofre porque é fraco, você sofre porque está desatento, desatento aos próprios impulsos, desatento às próprias narrativas internas, desatento à voz que nunca cala, e essa voz fala o tempo todo, ela critica, ela compara, ela projeta cenários, e você acredita. Aqui vai uma verdade dura de ser dita. Essa voz não é você. Se fosse, você não conseguiria observá-la, mas você observa, mesmo agora, algo em você está escutando estas palavras, e esse algo não está agitado, ele apenas percebe. Você acha que está no controle porque decide coisas externas. Mas a verdadeira escravidão não é externa, é interna. É reagir antes de perceber, é justificar antes de compreender, é defender antes de investigar. Agora deixa eu te perguntar algo, e não responda rápido. Se você fosse obrigado a ficar em silêncio absoluto por uma semana, sem distrações, sem telas, sem ninguém, quem você encontraria? Essa pergunta assusta porque você já sentiu que talvez não gostasse da resposta. E aqui entra Platão, sussurrando algo perigoso. Você vive numa caverna, mas não de pedra, de identificação. Você confunde pensamentos com identidade, emoções com essência, história com verdade, e enquanto confunde permanece preso.
Eu vou te mostrar como essa identidade falsa foi construída, passo a passo. Vou te revelar quem se beneficia de você não saber quem é, e porque quanto mais você tenta se encontrar, mais se perde. Nada será resolvido ainda, mas algo será irreversível. Você não vai conseguir desouvir o que está começando a despertar. Fique com isso ecoando. Você não é quem pensa que é, você nunca foi, mas está prestes a lembrar. Existe algo que você precisa ouvir logo no início, antes que sua mente tente se defender. Se você realmente soubesse quem é, muita coisa na sua vida desmoronaria. Relações, objetivos, medos, rotinas, e não porque seriam tiradas de você, mas porque não se sustentariam mais. Isso já aconteceu antes, não aconteceu. Você já sentiu vontade de mudar tudo, mas não mudou. Não por falta de coragem, mas por algo mais sutil. Aqui está a segunda verdade dolorida, mais profunda que a primeira. A identidade que você chama de eu não foi criada para te libertar, ela foi criada para te manter previsível. Previsível emocionalmente, previsível nos desejos, previsível nas reações, e quanto mais previsível você é, mais fácil é te conduzir. Agora presta atenção, isso não é conspiração, é estrutura. Aristóteles já dizia que o homem vive buscando prazer e evitando dor, simples e justamente por isso manipulável. Quando você não sabe quem é, qualquer promessa vira direção, qualquer medo vira freio. Você já percebeu que grande parte das suas decisões não nasce de clareza, mas de fuga. Você escolhe para não perder, você aceita para não decepcionar, você fica para não enfrentar o vazio. Isso não é escolha, é condicionamento. E o condicionamento só funciona quando você acredita que é aquilo que sente. Agora entra um ponto delicado e observe sua mente enquanto escuta. Você acredita que suas emoções dizem a verdade, mas elas não dizem, elas reagem. Raiva reage, medo reage, ansiedade reage, e você construiu sua identidade em cima de reações. Aqui os estoicos aparecem como lâmina. Epicteto dizia algo simples, quase ofensivo. Não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. Agora, sente o impacto disso em você. Se isso é verdade, então quantos sofrimentos seus existem apenas porque você nunca questionou o pensamento que os criou? Se você questionasse seus pensamentos, quem sobraria? Essa pergunta pode parecer assustadora. Agora, eu vou revelar algo que normalmente ninguém fala em voz alta. Você foi treinado para confundir identidade com opinião. Quando alguém ataca sua ideia, você sente como se estivesse atacando você. Quando alguém discorda, você se fecha. Isso acontece porque você se fundiu com aquilo que pensa. Mas ideias são transitórias, você não. Platão já tinha avisado, o mundo que você percebe é apenas sombra. E aqui vai o detalhe moderno que ninguém adapta da caverna. As sombras hoje não são apenas externas, são internas. Narrativas mentais, autodefinições, rótulos emocionais. Eu sou assim, eu sempre fui assim, esse é meu jeito. Essas frases são as grades invisíveis. Percebe o que está acontecendo agora. Enquanto você escuta, algo em você está concordando, mas algo está observando o acordo. Esse observador não se emociona, não reage, não argumenta. Ele apenas está. E isso é perigoso. Agora entra a Bíblia, não como religião, mas como espelho humano. Bíblia Sagrada diz, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, mas quase ninguém lê a continuação implícita. Antes da liberdade, a verdade desmonta. Ela desmonta ilusões, desmonta personagens, desmonta autoenganos. E isso dói. Por isso a maioria prefere meias verdades confortáveis a uma verdade libertadora. Você não tem medo de não saber quem é, você tem medo de descobrir, porque se descobrir, não poderá mais fingir, não poderá mais culpar, não poderá mais adiar, e isso exige presença. Agora observa, sempre que você se distrai demais, sempre que preenche todo o silêncio, sempre que foge de ficar só com seus pensamentos, não é descanso, é fuga. Você foge do espaço onde a falsa identidade começa a rachar. Existe um momento, talvez hoje, talvez amanhã, em que você vai perceber algo estranho. Seus pensamentos não obedecem você. Suas emoções surgem sem pedir permissão. Seu corpo reage antes da sua vontade. E então a pergunta inevitável surge: quem está no comando aqui? Os estoicos chamavam isso de soberania interior. Não controlar o mundo, mas não ser controlado por dentro. E isso começa com um ato quase invisível. Observar antes de reagir. Um segundo de presença.
Quebra anos de condicionamento. Agora guarda isso, porque a seguir, a coisa muda de nível. Eu vou desmontar, uma a uma, as mentiras centrais que sustentam o falso eu. Vou mostrar por que tentar se melhorar muitas vezes reforça a prisão. E vou te conduzir até o ponto onde a pergunta, quem sou eu? Simplesmente, cai. Nada místico, nada motivacional, apenas claro, irreversivelmente claro. Fica com essa sensação agora. Você não está perdido, você está se desfazendo. E isso é exatamente o começo. Eu vou começar te dizendo algo que sua mente vai tentar rejeitar imediatamente. E observe isso acontecendo. Você não vive sua vida. Você administra uma narrativa, uma história coerente o bastante para não desmoronar. Uma história que explique por que você é assim, por que age assim, por que não muda. Essa história te protege, mas também te aprisiona. Primeira grande mentira. Talvez a mais antiga. Eu sou meus pensamentos. Repara agora, enquanto você escuta isso, pensamentos surgem, concordando, discordando, questionando, eles aparecem sozinhos. E agora me diz com honestidade brutal, se eles surgem sozinhos, como podem ser você? Sócrates destruía pessoas com essa simples percepção. Ele fazia alguém falar, até que a própria pessoa percebesse que estava apenas repetindo ideias sem nunca tê-las examinado. E quando isso acontece, o chão some, porque se os pensamentos não são você, então o eu que você defende não é tão sólido assim. Se você não é seus pensamentos, quem é o dono deles? Segunda mentira. Mais confortável, mais perigosa. Eu sou minhas emoções. Você diz, eu sou ansioso, eu sou intenso, eu sou assim mesmo. Não, você experimenta ansiedade, você sente intensidade, mas emoção é clima, não é céu. Ela muda, ela passa, ela retorna. Epicteto era implacável nisso. Se algo pode ser tirado de você sem destruir quem você é, então nunca foi você. Emoções vêm e vão, você permanece, ou deveria. Agora presta atenção nisso, é sutil. Você já tomou decisões importantes em estados emocionais extremos, e depois olhou para trás sem se reconhecer nelas. Isso acontece porque o falso eu se confunde com o estado atual. O verdadeiro eu observa o estado. Terceira mentira. A mais aceita socialmente. Eu sou minha história. Seu passado, suas dores, suas conquistas, suas quedas. Tudo isso aconteceu. Mas nada disso é você. Se fosse, você estaria preso no tempo. Aristóteles diria que isso é confundir causa com essência. Sua história explica, mas não define. O problema é que você usa o passado como identidade, e chama isso de autenticidade. Agora vem uma verdade desconfortável. Quanto mais você fala sobre si, menos presente você está, porque falar sobre o eu reforça o personagem, e o personagem precisa ser defendido. Aqui entra Platão com um golpe silencioso. A caverna não é só externa, ela é psicológica. Você olha para dentro e vê sombras, pensamentos, emoções, memórias, e chama isso de eu. Mas isso é apenas o que aparece na parede. O erro nunca foi viver na caverna. O erro foi achar que as sombras eram tudo. Agora, deixa eu falar algo extremamente pessoal, e observa sua reação. Você não quer se libertar. Você quer melhorar o personagem. Quer ser uma versão mais confiante, mais disciplinada, mais admirada. Os estoicos chamavam isso de erro sutil. Tentar controlar o externo sem governar o interno. E aqui está a virada. O verdadeiro poder não é mudar quem você é perceber que você nunca foi aquilo que tentou mudar. Quando isso é visto, o esforço cai. Agora entra a Bíblia, mas não como moral, como revelação humana. Bíblia Sagrada diz algo que quase ninguém escuta de verdade. Estejam atentos, vigiem. Não vigiar o mundo, vigiar a si. Porque a distração é o terreno fértil da ilusão. Você acha que está buscando identidade, mas talvez esteja sendo chamado a abandoná-la. Porque enquanto você insiste em ser alguém, não consegue perceber aquilo que já é. Agora observa isso acontecendo agora. Existe uma sensação estranha, uma mistura de clareza e vazio, como se algo estivesse se desfazendo, sem nada novo entrar no lugar. Isso assusta a mente, mas isso é sinal de que você está chegando perto. Nós cruzamos o ponto sem retorno, pois o que vem a seguir irá te surpreender. Eu vou te mostrar por que o eu precisa morrer psicologicamente. Porque isso não é perda, mas libertação silenciosa. E como a presença começa quando a identidade cai, nada será construído ainda. Algo será deixado para trás.
Fica com essa última verdade martelando, sem tentar responder. Se tudo o que você chama de eu pode ser observado, quem é o observador? Agora, se você ainda está aqui, algo já caiu. Talvez você não saiba nomear, talvez tente ignorar, mas o efeito já começou. E eu preciso ser honesto com você, antes de continuar. Depois desta parte não dá para desver. Então não escute como entretenimento, escute como quem atravessa um limiar. Existe uma palavra que a mente odeia, uma palavra que ativa resistência, medo e defesa imediata. Essa palavra é morte. Mas não a morte do corpo, essa é inevitável. A morte que assusta é a do personagem. Vamos direto ao ponto, sem metáfora. O eu que você defende precisa acabar para que algo real apareça. E não, isso não é destruição, é desmontagem. Aqui está o plot twist central desta jornada. Você não vai encontrar quem você é, você vai perder quem você não é. E isso muda tudo. Sócrates era chamado de perigoso, não porque ensinava algo novo, mas porque fazia as pessoas perderem certezas. E quando a certeza cai, o falso eu treme, porque ele só existe enquanto é acreditado. Agora fala comigo de verdade. Você já sentiu medo quando começou a mudar? Não medo externo, mas um medo estranho, interno, como se estivesse sumindo. Esse medo não é de desaparecer, é de não saber mais quem sustentar. O personagem entra em pânico quando percebe que não é essencial. Aqui entra Aristóteles com uma observação cruelmente simples. Aquilo que depende de algo para existir, não é essência. Seu eu depende de memória, depende de narrativa, depende de repetição. Logo, ele não é você. Sente isso no corpo, talvez um aperto, talvez uma leve vertigem. Isso é o ego percebendo que não é o centro. Agora, deixa eu quebrar um mito que talvez você ainda carregue. O ego não é seu inimigo, ele é apenas uma ferramenta que assumiu o controle. Ele foi criado para funcionar no mundo, mas passou a governar o interior, e tudo que governa sem consciência se torna tirano. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para ensinar, mas para lembrar. Você pode deixar isso agora. Agora, não amanhã, não quando tudo estiver resolvido. Agora, porque presença não exige condições. Aqui vem um plot twist ainda mais profundo. Você não precisa matar o ego, basta não se identificar com ele. A identificação é o combustível. Sem ela, o ego vira ferramenta, não identidade. Agora observe algo muito específico aqui, neste momento. Existe um espaço entre um pensamento e outro, um intervalo quase invisível. Nesse espaço não há nome, não há história, não há problema. Esse espaço não precisa ser criado, ele já está aí. Platão chamaria isso de contato com o real, não com a sombra, mas com aquilo que ilumina. E quando isso é visto, algo muda para sempre. Você para de procurar fora o que sempre esteve dentro. Agora, deixa eu ser direto. Enquanto você tenta ser alguém, você não consegue estar presente. Presença não tem identidade. Ela não diz eu sou. Ela apenas é. A Bíblia toca nesse ponto com uma simplicidade desconcertante. Bíblia Sagrada diz: aquietai-vos e sabei que eu sou. Percebe? Não pensem, não definam, não construam. Aquietai-vos. O saber vem depois do silêncio. Agora, um momento importante. Você pode estar esperando alguma técnica, algum método, alguma prática, mas aqui está a virada final desta parte. Não há técnica para ser o que você já é. Toda técnica serve para remover distrações, nada mais. Observe isso com honestidade brutal. Quanto mais você tenta se melhorar, mais reforça a ideia de que há algo errado com você. Mas e se nunca houve nada errado? E se o erro foi apenas a identificação? Você está começando a sentir algo que não pode ser explicado. Uma presença sem forma, sem história, sem esforço. Isso não é êxtase, não é emoção, é clareza silenciosa. Agora, eu vou te mostrar como viver a partir desse lugar, sem fugir do mundo, sem virar personagem espiritual, como agir sem voltar para o automático, e como o eu volta, mas agora, no lugar certo. Fica com isso agora. Você não está desaparecendo, você está deixando de fingir. E isso é liberdade em estado bruto. Agora, chegamos ao ponto onde não existe mais teoria. Se você ainda está aqui, não é porque concorda, é porque algo em você reconhece.
E reconhecimento não faz barulho. Ele apenas se instala, respira e permanece. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete quando começa a perceber a ilusão do eu. Um erro sutil, elegante e extremamente perigoso. Achar que agora precisa viver diferente. Não. Esse impulso de mudar tudo, de agir como alguém desperto, de performar consciência, é o ego, tentando voltar pela porta dos fundos. Aqui está o último grande plot twist desta jornada. A vida não muda quando você desperta. O que muda é o lugar de onde você vive. As mesmas tarefas, as mesmas pessoas, os mesmos desafios. Mas agora, sem a mentira central. Escuta com atenção absoluta. Antes você agia para sustentar uma identidade. Agora a ação acontece a partir da presença. Isso muda tudo sem mudar nada por fora. Aqui, até os estoicos se tornam claros. Marco Aurélio não falava de fugir do mundo. Ele falava de estar no mundo sem ser possuído por ele. Você continua sentindo emoções, mas não se afoga nelas. Continua pensando, mas não se perde nos pensamentos. Continua tendo um eu, mas ele volta ao lugar certo. Ferramenta, não dono. Agora, deixa eu falar algo que ninguém te prepara para ouvir. O eu volta, mas ele volta menor. Menor no comando, menor no drama, menor na necessidade de provar. E isso não te enfraquece, te torna preciso. Observa isso em você agora. Quando você não precisa defender uma imagem, o corpo relaxa. Quando você não precisa ter razão, a mente clareia. Quando você não precisa ser alguém, você finalmente pode estar. Aqui está a prática real, e ela não parece prática. Perceber o pensamento surgindo, perceber a emoção querendo tomar o volante, perceber o impulso antes da reação, e nesse exato perceber, a liberdade já está ali, não depois, agora. A Bíblia toca nesse ponto com uma precisão desconcertante. Bíblia Sagrada diz: o reino está dentro de vós. E aqui as frases ficam curtas, porque a mente já não precisa de longas explicações. Sente o ritmo mudar, sente o silêncio crescer por trás das palavras. Você não era seus pensamentos, você não era suas emoções, você não era sua história, você acreditou que era. O vilão nunca foi externo, nunca foi o mundo, nunca foram as pessoas. O vilão foi a identificação. A luta não era contra algo, era para ver algo. A prisão era invisível, a chave nunca esteve fora. Você não precisava se tornar, precisava lembrar. Nada foi acrescentado, apenas retirado. E agora, o que sobra é o que sempre esteve aí, silencioso, presente, intocado. Permanece alguns segundos sem buscar nada, sem concluir nada, sem comentar nada internamente. Apenas percebe, porque aqui está a verdade final, a única que importa. O que ocupa a mente constrói o homem.